Oi, gente! Eu sou o Diego. E eu sou a Vande. E você está no Divã com Deus. Você entende realmente para que Deus te chamou? Se a gente te perguntar quem é você, o que você responderia? Fique conosco e seja abençoado. O texto que nós queremos compartilhar com vocês hoje está em Apocalipse 3, versículo 15 e 16. Conheço as suas obras, sei que não é frio e nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Esse texto aqui é sobre a igreja de Laodiceia, que o apóstolo João teve a revelação de Cristo. Nós queremos compartilhar com vocês o que nós aqui no Divã entendemos sobre essa parte da igreja, a igreja de Laodiceia, né? E algo que me chama muita atenção nesse texto é que, pra gente aqui hoje, o texto trabalha o quê? A nossa identidade. Porque João fala, você não é frio e nem quente. Então, para contextualizar um pouco, a gente vai falar o que isso significava naquela época. Laodiceia ficava perto de algumas metrópoles, né? De uma delas vinha a água quente, né? Águas termais, e de outra vinha a água fria. Só que vinha, né, por um aqueduto, né? E vinha por uma longa distância, né? E até chegar em Laodiceia, essa água já estava morna. Então Jesus usa algo que é característico, né, ali daquele lugar de Laodiceia, para falar sobre a vida espiritual das pessoas que estavam naquele lugar, naquela cidade. Sim, então Laodiceia ela é conhecida por várias coisas, vários bens, era rica, mas o que? Ela não tinha uma identidade, né? Ela pegava um pouquinho de uma cidade e um pouco da outra, então ela não tinha essa questão. Quando a gente fala, né, da água, né, dá para entender isso, né? Vinha água quente de um lugar e fria de outra. Então, quando chegava lá, né, não era nem uma cidade que se caracterizava por água fria, nem uma cidade que se caracterizava por água quente. Né? Era uma água, vamos dizer assim, misturada de duas outras cidades. Não era algo, né, próprio da cidade, essa água. Ela não era dela, né? Então, quantas vezes você que está nos assistindo, a gente não tem essa identidade formada, a gente pega um pouquinho de um pouquinho de outro, a gente tem essa mistura dentro de nós e nós não conseguimos focar, né, naquilo que Deus nos chamou para fazer, nós não conseguimos focar naquela história que o Senhor escreveu para nós, porque a gente se balança, a gente fica, recebendo muita informação e essa informação hoje ela acaba o quê? Meio que descaracterizando aquilo que o Senhor tem para nós, né? A gente, né, desde pequeno, né, a gente herda um pouquinho, né, dos nossos pais, das nossas mães, né, e nós somos um somatório de características que nós herdamos, mas existe algo, né, em nós que é próprio. Tem algo que Deus escreveu, né, para cada um de nós viver que é único, como a gente já falou em outro momento, né? A nossa impressão digital ela é única. Sim. Esse somatório, né, daquilo que a gente herdou, dos caracteres, a gente chama assim, daquilo que a gente herdou, com o que nós temos de próprio, vai nos tornar, né, de uma identidade única, peculiar. E é isso que Deus desenvolve ao longo da nossa vida. Só que muitas vezes, como você está dizendo, amor, ou a gente acaba repetindo muito a história dos nossos pais, ou a gente depois, quando a gente vai estudando, a gente vai pegando características, por exemplo, dos nossos professores, né? De líderes nossos, né? E aí a gente acaba se misturando com as pessoas, pegando características das pessoas e não formando aquilo que é nosso, uma forma de ser que é própria nossa. E com Deus, né, a gente não tem como ficar copiando, vamos dizer assim. E a gente faz isso sem perceber, claro. Com Deus, né, quanto mais a gente se aproxima dele e vive com ele, mais ele desenvolve uma identidade que é só nossa, que é algo específico para cada um de nós viver, né? E é interessante porque uma cidade era reconhecida porque tinha fontes termais, água quente. Outra cidade era conhecida porque tinha fontes de água fria, algo que traz refrescância, refrigério, né? E Laodiceia não tinha nada disso, ela não tinha essa identidade. E a Bíblia diz o quê? Antes fosse frio ou quente. Sempre quando a gente ouve falar sobre esse texto, na maioria das vezes a pessoa fala, tem que estar quente, tem que ser quente, tem que ser quente, mas João não, ele fala, ou você fosse frio
ou fosse quente. O que João está falando para nós? Antes você tivesse uma identidade, você caminhasse sobre ela. Por quê? Porque a água fria, ela traz refrigério, ela traz tranquilidade. E a água quente, ela traz cura. É uma fonte termal. Então, o que João está falando? Antes que a sua atitude, a sua identidade gerasse refrigério para as pessoas. Antes que a sua atitude fosse quente e curasse as pessoas. Mas na verdade não. Você é algo que não dá para explicar, é algo morno, algo que não serve para nada a não ser passar mal. É verdade, a água fria, ela sacia a sede, né? Sim. Uma água morna, ela faz até mal a gente tomar, né? E uma água morna também não é suficiente, né? Não é suficientemente boa para trazer cura, como era, né, essa água que chegava já morna em Laodiceia. Enfim, quando a gente não vive aquilo que é a identidade de Deus para nós, nós não conseguimos ser eficientes, né, eficazes o bastante no propósito que Deus tem para a nossa vida, na resposta que Ele tem para esse mundo através da nossa vida. Então, o nosso convite, né, é que a gente possa buscar em Deus, que a gente aprenda com pessoas, com os nossos pais, né, com as pessoas que são referências para nós, mas que a gente não se canse de buscar em Deus qual a verdadeira identidade que Ele tem para nós. Qual o propósito, qual a história, qual a resposta que Ele tem através da nossa vida. E muitas vezes nós somos insatisfeitos, né? Porque a gente não sabe o que Deus nos chamou para fazer, a gente não tem essa convicção, sabe? Então que você busque hoje, sabe? Fazer uma autoavaliação, que você possa buscar entender, sabe? O que Deus te chamou para fazer. Qual é a sua identidade em Deus? Quem é você? Quem é você? E quando você entender isso, sabe? Que seja quente ou seja frio, mas que você tem um propósito e o Espírito Santo vai te ajudar a cumprir esse propósito. Você vai caminhar sobre a sua identidade e vai somar no reino dos céus. E esse é o nosso vídeo de hoje. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe um like nesse vídeo. Isso, interaja com a gente lá nas redes sociais, fala pra gente o que você tá achando, se você tem alguma sugestão, o quanto você tem sido abençoado com esses vídeos, tá bom? E que Deus te abençoe. Amém.